Em nosso estudo de hoje está na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Isso está sendo comentado por Emmanuel na lição 151, maledicência. Nem todas as horas são adequadas ao rumo da ternura na esfera das conversações leais. A palestra de esclarecimento reclama por vezes a energia serena em afirmativas sem indecisão. Entretanto, é indispensável grande cuidado no que concerne aos comentários posteriores. A maledicência espera a sinceridade para turvar-lhe as águas e inutilizar-lhe esforços justos. O mal não merece a coroa das observações sérias. Atribuir-lhe grande importância nas atividades verbais é dilatar-lhe a esfera de ação. Por isso mesmo o conselho de Tiago reveste-se de santificada sabedoria. Quando surja o problema de solução difícil entre um e outro aprendiz, é razoável procure a companhia do mestre, solucionando a claridade da sua luz, mas que nunca se instale na sombra, à distância um do outro, para comentários maliciosos da situação, agravando a dor das feridas abertas. Falar mal na legítima significação será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus, para ser crítico de suas obras. Como observamos, a maledicência é um tóxico sutil que pode conduzir o discípulo a imensos disparates. Quem sorva semelhante veneno é, acima de tudo, servo da tolice, mas sabemos igualmente que muitos desses tolos estão a um passo de grandes desventuras íntimas. Quando vai falar da maledicência, Emmanuel ele fala de maneira bem direta. A palestra de esclarecimento reclama, por vezes, a energia serena, ou seja, ninguém é obrigado a fingir que não está vendo o mal. Mas a gente recomenda o tempo todo que a gente possa estar comentando o mal, mas não comentando os personagens. Se for comentar com os personagens, que comente de maneira educativa, pessoalmente com eles, utilizando um dos recursos da caridade, segundo entendia Jesus, que é indulgência com as imperfeições dos outros. Esse é o caminho mais seguro, o caminho mais correto para cada um de nós. Então, a gente vai chegar a comentar, mas na doutrina espírita, e é uma coisa maravilhosa isso, ele vem fazer o seguinte: quando se comenta alguma coisa, ele vem falar o seguinte, ó, é proibido proibir na doutrina espírita. Vocês estão livres, têm o livre-arbítrio para fazer o que vocês quiserem, mas lembrando sempre que a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. E logo em seguida vem trazer para a gente os espetáculos de lei de causa e efeito. O que acontece com cada um a partir de cada atitude. E você escolhe se você quer realmente passar por aquilo ali, se aquilo ali é uma necessidade sua, às vezes evolutiva, ainda é uma coisa que você não passou e não sentiu através da lei de causa e efeito as suas consequências, que vão ser inevitáveis, ninguém vai ter como correr dessas consequências. E aí sim, a gente só passa a ter conhecimento totalmente quando a gente, de alguma maneira, a gente sente, não é um conhecimento apenas teórico. A gente sabe que a maledicência, ela existe ainda no nosso planeta, ainda é muito regra ainda no nosso planeta, porque a gente também vem de uma sequência de leis que foram elaboradas pelos mais fortes em benefício dos mais fortes. A gente, por exemplo, na época da escravidão, a gente ouvia muito falar que tomar leite com manga era veneno. Até a gente descobriu nos dias de hoje que leite com manga é uma coisa deliciosa e que não mata coisa nenhuma. Que na verdade só se estava falando isso para que os escravos na época não comessem a manga, né, junto com o leite. Então, a gente tem um monte de regras por aí que são estabelecidas, ainda pelos mais fortes, e que, na verdade, estão muito longe da justiça. Então, a gente fica naquela assim, ainda não sabendo exatamente o que é certo e o que é errado, e principalmente quando são regras religiosas, porque a gente vem de um passado de tantos desmandos, de tantos desenganos no campo religioso, muitas das vezes subestimaram o ensino do Evangelho, ou até mesmo esqueceram totalmente o ensino evangélico, e o que aconteceu? Foi uma série de lutas sangrentas, as cruzadas, guerras religiosas, enfim, tudo que era contrário ao que Jesus, que é o nosso mestre maior, ele falava, né, até amai os vossos inimigos. Em momento algum ele
prescreveu que alguém devia estar molestando o outro pelo simples fato do outro não professar a mesma fé, a mesma religião que você. Então, por a gente viver dessa maneira, a gente ainda está aprendendo aos trancos e barrancos o que é realmente a maledicência. Mas fatalmente vai chegar o dia que a gente vai começar a estudar o Evangelho e falar, meu Deus, eu esteve aqui o tempo todo. O que é maledicência? Não julgar é para você não ser julgado. Procura ser uma pessoa mansa e pacífica, porque você já vai estar atraindo para o seu lado, desde agora, aqueles que são mansos e pacíficos e aqueles que vão te exercitar a paciência com aqueles que não são. Procure ser uma pessoa misericordiosa, porque a partir de agora você vai estar liberando o seu coração desse esse inferno que é a palavra mesmo mais correta, a falta de perdão e o que ela faz com aqueles que não sabem perdoar. Como eu vejo pessoas por aí que trazem uma mágoa tão grande durante tão tempo e não desconfio que essa mágoa, em primeiro lugar, faz mais mal a ela mesmo do que a qualquer outra pessoa no mundo. Então, com o tempo, a gente vai chegar ao ponto de descobrir que tudo que está contrário ao Evangelho de Jesus, na verdade, é uma maledicência. Mas nesse primeiro momento, Emmanuel vem falar para a gente, a gente precisa falar, às vezes, a energia serena em afirmativas sem decisão, mas tomar cuidado depois com os comentários posteriores, porque o que as pessoas mais querem por aí é pegar algum rabinho, alguma coisa ali para falar, tá vendo? E fala mal daquele que está querendo começar a fazer um determinado trabalho, querendo mostrar que ele, na verdade, está no plano comum, e é bom que esteja mesmo no plano comum, porque o que significa o plano comum? Né? A gente vê pessoas por aí que, na verdade, eles, por terem muito amor dentro deles, eles estão no plano comum o tempo todo, trabalhando no anonimato, sem sobressair em coisa nenhuma, então a gente não precisa realmente estar aparecendo em público. A gente estava conversando ainda há pouco aqui num grupo de amigos, né, que normalmente o palestrante, ele se expõe muito porque ele só vai falar daquilo que é uma necessidade para ele, aquilo que já é uma conquista, dificilmente ele vai tocar no assunto, e ele fica o tempo todo sendo observado nos mínimos detalhes, porque as pessoas acreditam que quem é palestrante já é uma pessoa perfeita. E é um grande engano. Vai descobrir que é um grande devedor, que também só está procurando aproveitar agora e colocar um dos talentos que ele está trazendo à disposição aí da espiritualidade amiga para poder estar fazendo alguma coisa. Né? Então ele vem falar primeiro, pô, o mal não merece a coroa das observações sérias. Recebeu alguma coisa pelo zap, é maledicência, não transfere, não fica compartilhando, não. Segura por aí. Né? Ele fala assim para a gente, o conselho de Tiago reveste de uma santificada sabedoria. Né? Quando surgir um problema de difícil solução, é razoável de procurar a companhia do mestre. A gente fazer uma sintonia com o mestre, pedir, por favor, me ajuda, como é que eu faço? Eu estou vendo de um momento agora que eu vi um conflito muito triste. Felizmente não tive a infelicidade, né, de presenciar, mas fiquei sabendo. E chamei o amigo no canto e falei, meu irmão, não deseja vingança disso aí não, né? Vamos passar por cima disso e mesmo que você, na linguagem dele, né, você ficou com prejuízo, você vai mostrar que você é homem de verdade mesmo, se você não retrucar, não guardar mágoa nem desejo de vingança e seguir à frente. E nada de maledicência também, de ficar falando mal da pessoa, desde que essa pessoa já está sendo uma coitada sem ela perceber, e tudo que ela está fazendo, ela está plantando e vai colher através da lei de causa e efeito, e tomara até que a gente possa estar por perto para quando a lei de causa e efeito chegar, a gente ao invés de ficar ali se admirando, como se fosse aquela pessoa sedenta de justiça, a gente poder tentar esticar a mão e mostrar, o caminho é esse, e ganhar um amigo. Então ele vem falar que, né, falar mal na legítima significação será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus para ser crítico de suas obras. Só tem tempo para crítica aquele que ainda está com tempo livre, está de mãos vazias, porque aquele que está realmente trabalhando não tem mais tempo para crítica não. Ele sabe que o que ele precisa ainda de reforma é muito grande, então ele para de perder tempo em ser juiz da vida alheia e começa a se preocupar mais com a vida dele mesmo, sabendo que a gente precisa o tempo todo de perdão para nossas falhas e de indulgência também para com os nossos defeitos. Então, o tóxico a maledicência é um tóxico sutil, que pode conduzir o discípulo a imensos disparates. A gente começa a olhar para o lado feio começa a olhar para a gente também, começa a tomar conta da gente. Né? Na doutrina espírita tem um jargão maravilhoso. Diga-me o que pensas, eu te direi com que andas. Com quem andas, com que tipo de espíritos está andando. Então quem sova semelhante veneno é, acima de tudo, servo da tolice.
mas sabemos igualmente que muitos desses tolos estão a um passo de grandes desventuras íntimas.